O Salmo 109 pede a morte dos seus inimigos e a desgraça dos seus familiares, inclusive dos seus filhos. Mas Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos. E agora, por que essa contradição? Por que alguns salmos contradizem os ensinamentos de Jesus? No Antigo Testamento, especialmente em salmos como o 109, vemos palavras carregadas de ódio, vingança, destruição. Mas quando chegamos em Jesus, encontramos exatamente o oposto. Ele fala de perdão, misericórdia, amor. Isso levanta uma pergunta incômoda. Será que Deus mudou de ideia? Ou será que esses salmos refletem mais o coração humano tentando interpretar Deus do que o próprio caráter divino? Hoje nós vamos mergulhar nessa tensão e entender por que é que a mensagem de Jesus confronta diretamente essas antigas tradições. Preste atenção em alguns trechos do Salmo 109. Seja outro encarregado da sua função, fiquem órfãos os seus filhos, viúva a sua mulher, que os seus filhos andem vagando pedindo esmola, expulsos das ruínas de suas casas. Percebe o peso disso? Uma oração clamando por vingança, clamando pelas desgraças dos seus inimigos e dos seus filhos. Quando vemos um salmo como esse, imaginamos um Deus que está pronto a se vingar daqueles que se acham bonzinhos, a ponto de trazer males terríveis para os seus inimigos. Mas, quando chegamos no Novo Testamento, encontramos Jesus dizendo no Sermão da Montanha: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, te digo, não resistam ao perverso, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Veja como Jesus muda completamente a lógica. Ele confronta toda essa mentalidade de vingança e retaliação que aparece em textos do Antigo Testamento, principalmente no livro dos Salmos. Aí você pode me dizer, Deus era assim no Antigo Testamento. Será? Vamos observar o que diz Deus através do profeta Ezequiel, ou melhor, vamos observar o que Deus disse ao profeta Ezequiel. No capítulo 33, verso 11, ele diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Outro exemplo bem conhecido de que Deus não quer a morte ou a destruição dos seus inimigos é o caso do profeta Jonas, quando Deus manda ele pregar para os ninivitas, um povo inimigo de Israel, um povo considerado pagão. Mas então por que essa contradição? É aqui que entra algo que precisamos compreender. Os salmos eram poesias, orações e canções escritas a partir da experiência humana. Eram homens colocando para fora suas dores, suas alegrias, mas também sua raiva e sua sede de vingança. Por isso, nem tudo que está nos salmos pode ser tomado como um mandamento direto de Deus. Eles revelam muito mais sobre o coração do salmista do que sobre o coração divino. Em outras palavras, o Deus criado na mente do ser humano, ou seja, o Deus que está sempre pronto para vingar aquele que se acha bom demais, que se acha reto demais e tem prazer em destruir e amaldiçoar, como no salmo em questão. Portanto, como conciliar uma coisa a outra? Como conciliar um salmo pedindo a desgraça do seu inimigo e um Jesus clamando por perdão e amor ao seu inimigo? É simples. O que muda é a percepção humana. Os salmos demonstram sentimentos limitados dos seres humanos. Jesus é a revelação plena do caráter de Deus. É por isso que precisamos entender a diferença entre Antigo e Novo Testamento. É por isso que devemos entender a diferença entre judeus e cristãos. Uma das maiores falhas da igreja hoje é não compreender essa diferença e ficar pegando textos de toda a Bíblia, inclusive do Antigo Testamento, para formar doutrina e modos de viver. Não, precisamos entender que Jesus é a chave, Jesus é o caminho, Jesus é a revelação daquilo que se pode chamar de Deus.
Pense nisso e até mais.